Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leila Nunes e hoje eu vim aqui para mostrar a vocês como fazer esse lindo gorrinho. Olha que charme! Sentar nossas orelhinhas. Então, nessa videoaula eu vou ensinar você a fazer a versão infantil. Vou deixar a dica aqui com vocês de como foi feito esse. É no mesmo ponto do que eu vou ensinar na aula, sendo que eu usei aqui para fazer essa faixa, eu usei a linha moler e aqui eu usei o fio batik, tá vendo? E o que aconteceu? Que ele ficou assim, eu fiz mais carreiras, eu fiz mais centímetros antes de fechar. Então, na aula eu vou explicar tudo direitinho como a gente fez o infantil e aqui está a dica desse. Tá bom? Ele é unissex e tem esse modelo assim. Então, antes da gente ir para nossa aula, eu vou pedir que você se inscreva no meu canal, dê aquele like bem legal, compartilhe esse vídeo com quem você quiser, que você achar que tem interesse em aprender também, certo? E vou te convidar para ir para o meu grupo lá do Facebook. Eu criei um grupo exclusivamente para você tirar suas dúvidas, vou dar dicas, sugestões e muitas coisas a gente vai interagir lá, tá bom? Vou deixar o link aqui, ó, na descrição desse vídeo e também vou mostrar pra você aqui em cima, ó, a fotinha do gorrinho que eu vou ensinar infantil, tá bom? Um beijo, vamos pra nossa aula! O material utilizado para fazer esse gorrinho foi a lã mais bebê nas cores 0637, 9490, as agulhas eu usei a 3 e a 4, uma fita métrica, uma tesoura e uma agulha de tapeçaria. Então, vamos para a nossa aula? Então, vamos iniciar com o nosso nó corrediço e vamos fazer 15 correntinhas. Essas 15 correntinhas é a largura da nossa faixa, porque todo gorrinho a gente inicia com uma faixa, certo? Então, vai depender do tamanho da largura da faixa que você vai querer para o seu gorrinho. Aqui eu fiz desse tamanho, fiz 15 correntinhas. Você pula a primeira correntinha e na segunda correntinha a gente faz um ponto baixo. E vamos fazer um ponto baixo em todas as correntinhas, até o final dessa carreira. Quando chegar lá no final da carreira, você vai ter um total de 14 pontos baixos, certo? Então, vamos lá, vocês vão fazendo aí de vocês, que eu faço aqui, tá bom? Chegando aqui no final, a gente vai virar o trabalho e vamos fazer a próxima carreira. Ela ficou desse tamanho, a minha faixa vai ficar com essa largura. Exatamente 14 pontos baixos. Então, você vira o trabalho, aí sobe uma correntinha. E agora a gente vai pegar os pontos baixos pela alcinha de trás, para dar aquele relevozinho na faixa. Então, é ponto sobre ponto, pegando pela argolinha de trás, certo? Então, chegando aqui no final, a gente tem que ter muito cuidado. É bom sempre você estar contando os pontos, para não esquecer de fazer esse último ponto, porque às vezes ele fica meio escondidinho, tá? Então, é bom quando você terminar, você contar para ver se você tem exatamente os 14 pontos, certo? Então, gente, daqui pra frente vai ser assim. A gente vira o trabalho, faz uma correntinha e vamos fazer ponto baixo, ponto sobre ponto, pegando sempre a alcinha de trás. E vamos fazer uma faixa, certo? Eu vou te dizer aqui os centímetros que eu fiz a faixa. Isso aqui é um gorrinho para criança. Uma criança de 10 anos, 8 anos, 10 anos. Então, eu fiz 50 centímetros, mas você também pode medir na cabeça da criança, tá certo? A circunferência da cabeça. Então, agora é só isso. Eu vou fazer aqui, certo? Os meus 50 centímetros. E você faz aí. No final, a gente se encontra.
Agora que a faixa já tá pronta, nós vamos unir, costurar os dois lados, fechar os dois lados. Então, a gente vai usar agulha de crochê mesmo e vamos unir fazendo pontos baixíssimos, certo? Então, você vai colocar ela de um lado do outro, vai puxar o ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Só que aqui, você vai pegar só a alcinha de trás, desse lado e a alcinha do outro lado. E puxa fazendo um baixíssimo. E assim a gente vai costurando até o final aqui, tá bom? Sempre pegando a argolinha de trás e a outra argolinha do outro lado, fazendo um baixíssimo. Aqui mais uma vez, pegando a argolinha de trás, puxa, fio, faz um baixíssimo. Somente isso. Então, gente, chegando aqui no final, tem que ter muito cuidado para não deixar de prender o último ponto, tá certo? Porque ele fica ali meio escondidinho, então não esquece de pegar a última alcinha de um lado, a última alcinha do outro e finalizar essa costura, essa emenda. Eu vou mostrar a vocês como que fica a emenda, não dá nem para perceber direito, tá vendo? Ela fica quase imperceptível, ó lá. Fica parecendo mesmo uma carreira normal, de um lado, do outro. E vamos fazer agora uma carreira de ponto baixo. Vamos arrodear toda essa faixa com pontos baixos, tá certo? Não tem muito segredo não, vamos lá. Mostrar aqui pra vocês. Então, não precisa subir uma correntinha, a gente já inicia logo fazendo um ponto baixo. E em cada espaçozinho desse, vamos botar aqui um marcador pra gente não se perder, tá bom, gente? Quando chegar lá no final. Em cada espacinho desse aqui, a gente vai colocar um ponto baixo. Olha lá, a gente vem o espacinho do ponto da faixa, né? Da carreira de baixo. E vamos colocar um ponto baixo. E assim você vai fazendo toda a carreira, colocando ponto baixo nesses espaços que a gente tem aqui. Então, vamos fazendo aí, e aí a gente se encontra lá no final. Chegando aqui no final, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, aqui onde tá o marcador, certo? Vamos fechar aqui a carreira com um baixíssimo. Antes de finalizar esse ponto, fazer esse baixíssimo, a gente vai trocar de agulha, tá? A gente vai usar agora a agulha número 4. Então, a gente vem aqui com um pouquinho de dificuldade, porque o ponto de baixo tá mais apertadinho, mas dá pra entrar, tá certo? A gente já vai trocar de fio também, tá? A gente vai usar um outro fio, aquele mescladinho que eu mostrei lá no início. Então, a gente já finaliza o baixíssimo com o outro fio e com a outra agulha. Que agora, eu quero que os pontos, eles fiquem mais soltos, maiores, tá certo? Por isso que eu troquei de agulha. Não vou precisar fazer nenhum aumento para esse gorrinho ficar folgadinho na cabeça. Basta trocar de agulha e continuar fazendo normalmente, tá bom? Eu vou te mostrar aqui agora o ponto que a gente vai usar. Tô fazendo um arremate aqui, já que a gente trocou de linha, né? Cortou, tem que fazer o arremate. Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui subindo 2 correntinhas. Vamos pular 2 pontos. No terceiro, nós vamos fazer 3 meio ponto alto no mesmo espaço. O que é o meio ponto alto? A gente vai dar a laçada na agulha, né? Tira, ó lá, dá a laçada na agulha, puxa o fio, aí vai ficar 3 argolinhas ali, ó. A gente vai tirar as 3 de uma vez. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino direitinho esses pontos para quem tá iniciando. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá?
Então, 3 meio ponto alto, aí a gente pula 2 pontos da base. No terceiro ponto, a gente tem que enfiar com jeitinho, gente, só essa carreira, porque a gente mudou de agulha, né? Estava com a agulha mais fina, então o ponto de baixo ele tá um pouquinho mais apertado. Mas com jeitinho a gente consegue. Então, 3 meio ponto alto, no mesmo espaço. 3. Novamente, dá a laçada na agulha, pula 2 pontos da base, no terceiro ponto, 3 meio ponto alto. Nós vamos fazer isso por toda essa volta, tá certo? Não tem segredo, é só isso. Quando chegar lá no final, eu volto para explicar a você a próxima carreira. Bom, chegando aqui no final, né, eu vou fazer o último bloquinho de 3 meio ponto alto. E eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, ó, que essa carreira não necessariamente vai ficar sobrando aí pra vocês exatamente 2 pontos, né? Pra ficar certinho, mas não tem problema. Se ficar 3 pontos, não tem problema, entendeu? Então, eu fiz aqui e no meu caso, ficou exatamente 2 pontos. Eu vou vir aqui na segunda correntinha, da onde a gente começou, e vou finalizar com um ponto baixíssimo. E eu vou mostrar a vocês agora que eu vou virar o meu trabalho. Eu não vou seguir a próxima carreira nesse mesmo lado. Por quê? Porque aqui tem aquela cicatriz que vai formando quando a gente faz esse trabalho circular. Então, para ela ficar um pouco assim, né, invisível, eu prefiro mudar, virar o trabalho e fazer agora do outro lado, o lado avesso, certo? Então, a gente vai aqui, ó, no segundo ponto alto, a gente sobe 2 correntinhas, e aqui no segundo ponto alto, meio ponto alto, né, a gente vai fazer o bloquinho de 3 meios pontos altos. No segundo, tá, gente? A gente fez 3, então a gente vai no do meio e faz 3 meio ponto alto. E a gente dá a laçada na agulha e vamos no próximo lá, ó, no segundo do próximo bloquinho, certo? No segundo do próximo bloquinho, a gente faz mais 3 meio ponto alto. Você pode ir contando de 2 em 2, né? Pula 2 pontos, no terceiro você faz o bloquinho e vai ficando assim, ó, certo? E quando chegar lá no final, eu volto para mostrar a vocês. Certo? Sempre no ponto do meio, gente. Sempre no ponto do meio. Ou então você conta 2 pontos, no terceiro você faz o bloquinho de 3 meio ponto alto, esse lequinho, tá bom? Chegando aqui no final, a gente vai fazer o último bloquinho aqui dos 3 meio ponto alto. Gente, olha, na hora que vocês forem pegar aqui pra fazer o ponto, vocês têm que prestar atenção que a gente tá do lado avesso, tá? Então, presta atenção onde você vai pegar o ponto direitinho, tá bom? Então, 3 meio ponto alto. E aqui a gente vai finalizar na segunda correntinha com um baixíssimo. Aqui na segunda correntinha a gente faz um baixíssimo. E aí, novamente, a gente vai virar o nosso trabalho e vamos trabalhar agora do outro lado. Do lado direito, né? Porque a gente tava do lado avesso, sobe 2 correntinhas, virou. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa agora desse outro lado. Preste atenção aqui no início, que esse primeiro pontozinho aqui, ele fica bem escondidinho. Então, tem que ir no segundo, gente. Esse daqui, ó. O segundo ponto, tá bom? Cuidado para vocês não pegarem o ponto errado, porque senão vai dar erro lá no final e vai ficar torto, o trabalho vai ficar torto. Então, todo o início, quando vocês iniciarem, prestem atenção bem direitinho, porque quando a gente faz quando a gente fecha com o baixíssimo, ele meio que aperta o primeiro pontozinho lá. Primeiro ponto, meio ponto alto da carreira anterior. E agora, gente, daqui pra frente é só isso. No ponto do meio, a gente vai fazer 3 meio ponto alto. E aí, vai de novo, laça a agulha no próximo 3 meio ponto alto. O gorrinho vai ser todo assim, tá? Então, vamos lá, né? Mãos à obra.
Eu vou dizer aqui a vocês mais ou menos o tanto de centímetro que eu fiz esse daqui. Esse gorrinho aqui, gente, é um gorro infantil para uma criança de 10, 8 anos, certo? E não é aquele modelo que fica caidinho atrás. É um modelo normal. Então, eu fiz aproximadamente 20 centímetros, certo? Vocês fazem aí 20 centímetros e aí eu vou mostrar como a gente vai fechar ele lá em cima e colocar o pomponzinho, tá bom? Então, chegando aqui já nos 20 centímetros, né? Ele ficou mais ou menos assim, vou mostrar aqui pra vocês a medida. Olha lá, ficou 19, 20 centímetros aproximadamente. Agora vamos preparar ele para poder a gente fechar, certo? A gente vai fazer agora uma carreira toda de ponto baixo. Faz a carreira toda de ponto baixo. Ponto sobre ponto, tá bom? Não precisa subir correntinha, mas logo fazendo ponto baixo no próximo ponto. A gente coloca aqui um marcador para poder a gente saber onde a gente iniciou o nosso trabalho. E aí, é só rodear ele todinho agora de pontos baixos. Então, chegando aqui no final, a gente vai fazer um último ponto baixo aqui e vamos fechar ali onde tá o marcador com um baixíssimo. No lugar onde tá o marcador, a gente fecha com um baixíssimo. Finalizando aqui agora com baixíssimo, a gente vai terminar, arrematar o fio. E agora a gente vai deixar um pedaço de linha bem grande, certo, gente? Porque a gente vai precisar dela pra dar o fechamento da touquinha e costurar. Então, deixa um pedaço de fio bem grande. Agora, nós vamos usar a agulha de tapeçaria. Vamos usar a agulha de tapeçaria para que a gente possa fazer o fechamento do gorrinho, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui, gente, ó, nos pontos baixos que a gente fez e vamos introduzir a agulha assim, ó, passando por dentro dos pontos dessa forma. Você pode passar por 2 pontos, por 1 ponto, entendeu? E aí a gente vai puxando e ele vai fechando. Agora, na hora de você puxar, ó, você vai enfiando a agulha assim, certo? Na lateral do ponto. Mas na hora que você for puxar, tem que ter cuidado para não puxar muito forte e estourar o fio, tá bom? Ó lá, a gente vai puxando, ele vai fechando, ó. Certo? Então, a gente vai fazer isso por toda a volta, fechando ele assim. Chegando aqui, ó, depois que a gente puxar ele todinho, o máximo que a gente conseguir puxar, com cuidado, né? Claro, para não estourar o fio. A gente vai ajeitar ele, vai ajeitando, puxando. E agora, a gente vai juntar ele, assim, ó, juntou. E nós vamos costurar, certo? Para fechar esse buraco aí. Então, segura ele assim, ó, junta ele na mão e aí vai costurando, certo? Você vai enfiar a agulha de um lado pro outro, normal, costurar normalmente. Juntou. Aí vai. Enfia a agulha aqui, pega uma linha do lado de cá, um pontinho do lado de lá. E aí vai costurando. E aí volta de lá pra cá. Costura simples, né, normal, certo? Agora, vem de lá pra cá, ó lá, ó, sempre pegando um ponto do lado de lá e um ponto do lado de cá. E aí, volta daqui pra lá, certo? Ó lá. Chegando aqui no final, nós vamos terminar aqui para poder dar um nozinho,
e esconder o nosso fio lá pro lado de dentro, tá bom? Chegou aqui, ó, a gente agora dá um nozinho, última costura, dá um nozinho aqui, e enfia o fio pro lado de dentro, pro lado avesso. Lá dentro a gente vai esconder ele, tá bom? Pronto, gente. Depois que a gente fizer isso, o nosso gorrinho tá praticamente pronto. Falta só fazer agora o pomponzinho pra gente colocar aqui em cima. E esconder esses fios cá de baixo que ficou, né, do início. Então, vamos lá aprender a fazer o pompom? Então, pra fazer o pompom, eu vou fazer na mão mesmo, tá, gente? Tem um kitzinho que vende que é próprio pra fazer pompom. Tem gente que usa garfo e tal, mas eu vou fazer aqui na mão. Você pega os 4 dedos e você vai dar 120 voltas nos seus 4 dedos, folgado, né? Pra você poder abrir eles depois. Então, tá aqui, eu dei 120 voltas. Agora eu vou pegar esse fio aqui, ó, gente, né? Que tá vindo do novelo. E eu vou passar ele aqui entre esses 2 dedos aqui, ó. Vou abrir o dedo. Eu corto um pedaço. Pode cortar um pedaço grande, certo? E aqui, ó, aí você abre o dedo e passa aqui o fio por esses 2 dedos aqui, certo? Passou o fio, aí você vai pegar a sua agulha de crochê, ó, que vai te ajudar a puxar ele cá pro lado de trás, certo? Puxou ele cá pra trás, a gente vai ajeitando pra poder não ficar nada embolado, tá bom? Aí a gente vai dar outras voltas, outra volta, e vamos aqui agora dar um nó aqui, ó, nesse meiozinho aqui. Vem, passa o fio por aqui e puxa ele, pra ele ficar bem presinho, certo? Depois que a gente fizer isso, a gente já pode tirar os dedos, já pode tirar ele dos dedos. E procurar botar, sempre centralizar, né? Pra não ficar um lado maior que o outro. Então, depois que a gente tira do dedo, a gente dá uma ajustada. Vou dar uma centralizada aí. E dá uma ajustada pra ele ficar bem firme. Agora aqui, a gente vai dar mais algumas voltas. Antes de cortar, a gente vai dar mais algumas voltas aqui. Certo? Dá umas 5 voltas a mais. E vamos pegar agora a agulha de tapeçaria, certo? Pra poder a gente fazer aqui um arrematezinho aqui pra esse fio ficar bem firme, tá bom? Então, vamos lá, botar a agulha de tapeçaria. E vamos arrematar esse fio ali para deixar ele bem firmezinho antes da gente cortar essas laterais aí, tá bom? Aí aqui, ó, a gente enfia aqui a agulha. Deixa ele bem, dá um nozinho pra deixar ele bem firme. Depois que a gente fizer isso, a gente já vai poder cortar, tá bom? Agora aqui com a tesoura, gente, a gente vai cortar todos esses elozinhos aqui, ó. Vamos abrir todos esses elozinhos aqui, né? E vamos cortar todos, não deixa nenhumzinho, tá bom? De um lado e também do outro. Cortar do outro lado também. Corta todos esses elozinhos aqui. Depois que a gente fizer isso,
a gente vai fazer o acabamento do pompom, né? Como é? Deixar ele redondinho, porque ele tá todo desbaranhado, ó. Então, a gente vai deixar ele redondinho, certo? Eu desenvolvi uma técnica aqui bem legal. Você pegar um papelão, cortar ele num círculo e fazer um furo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, esse papelão aqui, ó, cortei no círculo com o diâmetro que eu quis, tá certo? Pra ficar um pompom pequenininho. Aí eu fiz um furo ali para passar o fio. Peguei o outro papelão no mesmo tamanho daquele e vai me ajudar a cortar isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Que você faz e fica essa sobra que fica aqui ao redor, você vai cortando, ó. Isso aqui facilita, né? Ajuda um pouco a gente a cortar, a deixar o pompom mais redondinho, certo? Então, vamos lá, arredondar esse pompom. Não pense que depois que você terminou de fazer isso, seu pompom tá pronto não, viu, gente? A gente ainda vai ter que fazer ele ficar bem redondinho, bem bonitinho, ó. Ele ainda tá meio assim esmaramado ainda, só que já ajudou bastante. Dá uma sacudida nele. E agora, novamente, usa novamente o apoiozinho que a gente teve ali do papelão, né? Ó. Agora deixa ele mais arrumadinho, certo? Dá a sacudida, sacode bem. Coloca o outro papelão de novo, dá uma amassadinha ali nele, né? Pra poder a gente ver. Ó lá, dá uma abertura assim. Bota o outro papelão. E manda ver novamente, cortando essas sobras aí. Então, agora a gente já vê que ele já tá começando a ficar com um formatozinho, né? Antes de tirar aqui o papelão de novo, ó, a gente dá uma sacudida. E aí, gente, a gente vai ver aqui como tá ficando, certo? Já tá criando forma de pompom, né? E aí, você vai usar a sua tesoura aí agora, ó, pra ir fazendo o acabamento e deixando ele redondinho do jeitinho que você quer. Do tamanho e do formato que você quer, todo redondinho. É isso mesmo. Pegar a tesoura e ir aparando esses fios aí, ó. Essas sobras, esses pedacinhos, deixando ele redondinho, tá bom? Bom, pra mim já tá bom. Eu gostei desse tamanho e gostei também desse formato. Então, agora a gente vai usar uma agulha de tapeçaria. Eu vou botar mais um fio aqui pra poder eu ficar com duas pontas, ó. Certo? Que a gente só tava com uma ponta, ficar com duas pontas pra poder a gente amarrar ele lá no nosso gorrinho, tá bom? Então, vamos lá amarrar no gorrinho. É com a agulha de tapeçaria mesmo, gente, viu? A gente vem aqui, ó, bem na ponta do nosso gorro. E nós vamos enfiar aqui, ó, uma dessas linhas, a gente vai enfiar aqui bem no centro. Bem no centrinho dele. E vamos puxar aqui pelo lado do avesso. E aí, vamos pegar depois a outra ponta. E vamos fazer a mesma coisa. Inserir ela aqui no meiozinho, no centrinho. E puxar para o lado do avesso. Aí, aqui dentro, a gente vai dar um nó. Certo? Nessas duas pontas aqui, a gente dá um nó. O nosso gorrinho ficou pronto. E é isso, gente. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, tá bom? Olha lá o nosso pompom. Fica muito lindo. E aí, gostaram? Espero que sim! Então, gente, não deixe de se inscrever no meu canal, de dar aquele like bem legal, que vai me ajudar bastante a crescer aqui, tá sempre botando conteúdo novos pra vocês, tá bom? E lá no meu grupo do Facebook também, eu aguardo vocês lá, pra gente poder tirar nossas dúvidas, interagir, falar bastante sobre crochê, tá bom?
bom? Um beijo e até a próxima!